Meus irmãos, o texto que nós vamos ler hoje é João capítulo 5, nós vamos compartilhar do versículo 1 até o versículo 9. É uma passagem bem conhecida, um texto muito explorado, mas vendo a palavra de Deus como alimento para as nossas vidas, a gente vai tentar extrair o máximo de nutrientes dessa mensagem nessa noite. Assim como existe mecanismos de ensinamentos para que o nosso alimento físico nós consigamos fazer de forma que venha retirar o máximo de nutrientes, mastigando bem aqueles alimentos, a gente vai tentar fazer isso hoje com a palavra do Senhor, o alimento espiritual também para as nossas vidas, amém? A palavra do Senhor diz: algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesdas, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Amém, meus irmãos? Eu quero orar antes de iniciar a mensagem. Já queria convidar ali as minhas meninas para vamos louvar uma canção. Santo Pai amado, eu te agradeço, Senhor Deus, por esse dia, te agradeço por essa noite, Pai amado, te agradeço pela oportunidade, Senhor Deus, de mais uma vez aprender de Ti, de mais uma vez, Pai amado, mergulharmos na Tua palavra, Senhor Deus, mais uma vez, Santo Pai amado, entendermos, Senhor Deus, a Tua poderosa palavra, Santo Pai amado. Por isso, em nome de Jesus, Pai amado, vem ministrar os nossos corações nessa noite. Afasta do nosso meio, Pai amado, todo o espírito de distração, Senhor Deus, e que nós estejamos, Pai amados, comprometidos com o entendimento da Tua palavra, Pai amado. Em nome de Jesus, nos abençoa nessa noite, Pai amado, que a Tua graça e misericórdia seja derramada nesse lugar, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai amado. Amém. Chegado aqui, eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir.
acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível Ele faz. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível Ele faz. Ele faz um caminho de milagres pelo mar. Glória a Deus, aleluia. É menininha do papai, é? Amém. Meus amados irmãos, a mensagem começa dizendo: algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. É sabido, meus amados irmãos, que existia pelo menos 3 festas instituídas na lei, que era a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Pelo menos na lei são citadas essas 3. Mas percebam que todas essas festas, elas já tinham seus próprios títulos: festa da Páscoa, do Pentecostes ou festa dos tabernáculos, que haviam sido instituídas pelos fariseus, a dos tabernáculos. E fala que Jesus subiu para a festa dos judeus. Então o que seria essa festa, meus amados irmãos? Tudo indica, a Bíblia não nos diz isso, mas tudo leva-nos a crer que a festa dos judeus citados aqui na Bíblia seria a festa de Purim. Aquele dia que ficou consagrado a Deus, que os judeus honraram quando eles eram para ter sido exterminados do reino persa. Os irmãos conhecem a história onde Amã preparou uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado e todos os judeus fossem exterminados da face da terra. Naquele dia, em homenagem ao livramento que Deus dera para os judeus, eles separaram aquele dia como a festa de Purim, a festa dos judeus. Então é muito possível que essa festa dos judeus citadas aqui na Bíblia seja a festa de Purim. No versículo 2 diz: existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas. Porta das ovelhas, meus amados irmãos, seria
o local por onde os animais faziam as suas entradas para o sacrifício, onde os animais eram abatidos. Por isso assim chamado de Porta das Ovelhas. Existe um tanque chamado em hebraico Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, onde possivelmente essas ovelhas seriam lavadas antes do sacrifício com a água daquele tanque, que fala-se tanque de Betesda, mas segundo os estudiosos é um complexo com 2 piscinas, onde havia 5 pavilhões, algumas bíblias vão dizer 5 alpendres, que na verdade eram as entradas, eram os portais que davam acesso ao tanque de Betesda, também chamado de pavilhão, e esse tanque era chamado de casa de misericórdia. Agora percebam, meus amados irmãos, que o texto vai nos dizer que ali havia coxos, mancos, cegos, paralíticos, mas era chamado de casa de misericórdia. Que misericórdia, irmãos, onde um homem havia 38 anos estava ali naquele lugar, enquanto o texto diz que Jesus subia para a festa dos judeus. Isso quer dizer que muitos ali estavam trilhando o mesmo caminho de Jesus, muitos estavam indo para a festa dos judeus. E aquele lugar chamado Casa de Misericórdia estava lá abandonado, estava lá largado. E um homem há 38 anos esperava pelo seu milagre, esperava pela sua cura. Imagine que mesmo aquele lugar tendo esse título de Casa de Misericórdia, as pessoas não estavam muito preocupadas com aquele ambiente. Vejam que subiam para uma festa. Meus amados irmãos, e continua assim até hoje. Enquanto uns sofrem, outros festejam. Enquanto alguém está passando por momentos de dificuldades, muitos estão alheios à situação daquele irmão, daquela irmã. Que misericórdia nós pregamos, que misericórdia nós vivemos. No versículo 3 diz: nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos. No 4, de certo e em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Meus irmãos, segundo também alguns estudiosos, pessoas que vão a fundo na história, tentando descobrir a forma como deu-se os acontecimentos, há quem diga também que esse versículo 4 não estaria nos primeiros escritos, nos papiros, mas seria um comentário de um copista, alguém que traduziu a Bíblia, alguém que transferiu de um determinado lugar para o papel. Porque ele diz que de certo em certo tempo havia um anjo que descia e agitava as águas. Mas nós não conhecemos nenhum relato na Bíblia onde diz que alguém foi curado depois que o anjo desceu e que viu o anjo descendo e agitando aquelas águas. Então, segundo esses estudiosos, esse relato não passaria de uma crendice popular, algo que havia se instaurado
em Israel. E para quem não conhece o verdadeiro Deus, meus amados irmãos, se apega em qualquer coisa. Para quem está descendo a correnteza de um rio, ele se apega em qualquer coisa que ele achar para segurar. E a mitologia grega, o seu berço filosófico e mitológico do mundo, pregou muitas coisas acerca dessas crendices. Então, segundo esses estudiosos, aquela crença dada naquela região, naquele lugar, seria a crença ao deus Asclépio, conhecido como Deus da cura ou Deus da cicatrização. E as pessoas que, segundo os mitos gregos, curavam, faziam suas curas através da água, e as pessoas ficavam ali tentando de alguma forma alcançarem a sua cura, alcançarem o seu milagre. O deus Asclépio, meus amados irmãos, se alguém já ouviu falar ou não conhece, é aquele que é representado pelo bastão e a serpente, aquele que até hoje, inclusive na medicina, é o símbolo, aquele símbolo que tem no jaleco dos médicos. Para se ter uma ideia do poder da filosofia e da mitologia grega impregnada no mundo até hoje, aquilo era o que representava o Deus da cura. Mas que Deus de cura é essa, meus amados irmãos, que tantas pessoas ali precisando, tantas pessoas ali necessitando de cura, e a Bíblia não nos relata um caso sequer que alguém tenha sido curado. No 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Meus irmãos, agora voltamos para a casa de misericórdia novamente. Que misericórdia é essa? Onde um homem há 38 anos estava ali à espera de uma cura, onde a crença dizia que aquele que primeiro entrasse na água seria curado. Eu imagino que esse homem de 38 anos, há 38 anos naquele lugar, é muito provável que aquele homem fosse o mais velho a estar ali, aquele que tinha mais tempo à espera de um milagre. E cadê a misericórdia? Como que não chegou a vez dele? Será que Deus utilizaria como método de cura uma espécie de gincana para aquele que primeiro chegasse à água seria curado? Será que Deus utilizaria de um mecanismo como esse? Deus que é justo, Deus que é reto, se a gente está em algum lugar, numa fila, a gente se aborrece quando alguém vai lá e fura a fila, né? Se a gente tem sempre no trânsito, quando está engarrafado, você está ali esperando, está descendo ali, esperando o trânsito avançar, e você fica ali na espera. Aí sempre tem algumas pessoas que vêm lá por cima da faixa zebrada, por cima daquelas tartarugas, entra por lá, poda 8, 10, 15 carros de uma vez e sai lá na frente. Aí chega lá na frente, dá seta e embica o carro, e as pessoas vão abrindo e aquela pessoa entra no trânsito. Eu imagino que na crença que essas pessoas acreditavam,
muitos certamente utilizaram-se desses mecanismos. Aquele lá é aleijado mesmo, aquele nunca vai chegar a vez dele. E a fila era furada. E aquele irmão continuava lá, à espera de um milagre na casa de misericórdia. No versículo 6: quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe. Veja bem, meus amados irmãos, quem disse a Jesus que aquele homem estava ali há muito tempo? Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava há muito tempo. Quem falou para Jesus? Eu quero te dizer nessa noite, meus amados irmãos, Jesus sabe da tua luta. Jesus conhece o teu coração. Jesus sabe há quanto tempo você está à espera de um milagre. Ninguém precisou dizer para Jesus: olha, aquele ali é o mais velho daqui, é o mais antigo que está aqui. A palavra diz: Jesus chegou ali, sabendo que ele estava há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Vejam que é uma pergunta simples e objetiva. Parece até bizarro, né? Perguntar para uma pessoa que está doente, uma pessoa que está enferma, para uma pessoa que tem um problema, perguntar: queres ser curado? Não parecia ser uma resposta difícil também para aquele homem. Imagine um de nós, que resposta nós daríamos para Jesus se nós fôssemos perguntado: queres ser curado? Queres ficar curado? Não é tão difícil de responder, não é verdade, irmãos? Mas vejam a resposta daquele homem. No versículo 7, o homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Jesus havia perguntado isso para ele? Não. Mas vejam, meus amados irmãos, esse homem, ele estava cercado, tão fechado dentro da sua miserabilidade, que ele próprio construiu um bloqueio em volta dele, para que ali no seu coração certamente só tinha angústia, rancor. Em outras palavras, ele pode ter respondido para Jesus: Senhor, toda vez furam a fila, já furaram a fila várias vezes e eu continuo aqui. Que muitas vezes, meus amados irmãos, nós nos tornamos como esse homem. A gente se fecha dentro de circunstâncias que, ao nosso ver, são impossíveis aos nossos olhos, que nós não somos capazes de ver nem ouvir aquilo que Deus nos fala. Vejam o rancor daquele homem. Ele sequer conseguiu responder para Jesus aquilo que era a sua necessidade, aquilo que ele almejava há 38 anos. E nós precisamos, meus amados irmãos, estar focados no Senhor Jesus,
Porque senão a gente começa a olhar para as circunstâncias, começa a se alimentar de coisas que não vêm de Deus, e o nosso coração vai ficando petrificado, amargurado, cheio de rancor, que às vezes as bênçãos do Senhor estão batendo a nossa porta e nós não estamos percebendo, porque no nosso ponto de vista nós só conseguimos ver coisas negativas, coisas ruins, porque a gente está cercado de coisas ruins. Vejam o que cercava aquele homem: pessoas que queriam tomar o lugar dele, ou que já tinham tomado o lugar dele por diversas vezes, e ele continuava ali à espera de um milagre. Mas eu te digo nessa noite, meus amados irmãos, o seu milagre vai chegar. Jesus não esqueceu de você. Jesus tem um plano para você, assim como tinha para aquele homem. Aquele homem, ele não conseguiu ver isso. Ele não conseguiu ver que o milagre estava batendo a sua porta. Ele estava fechado dentro de si mesmo, dentro de si próprio. Olha o que Jesus diz no 8: ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa: Jesus, ele não compartilha a sua glória com ninguém. Eu já falei o que era a crendice naquele lugar. As pessoas precisavam entrar primeiro no tanque. Percebam que Jesus, ele não permite que aquele homem sequer tenha contato com aquelas águas. Do contrário, poderiam atribuir a honra a outro Deus que não Jesus. Jesus diz: levanta, toma o teu leito e anda. Não permitiu de nenhuma forma que aquele homem tivesse contato com a água. Ou seja, a cura daquele homem veio de onde ele não esperava. As suas expectativas estavam na água, as suas expectativas estavam no anjo, as suas expectativas estavam que aparecesse alguém que lhe colocasse na água. Ei, irmão, nós não precisamos colocar as nossas expectativas em anjo, em água, em coisas. Nossas expectativas devem estar em Deus. É somente Ele que tem o poder para curar. É somente Ele, não existe outro. Quer ver, amados irmãos, um outro exemplo que Deus não divide, que Jesus não divide a sua glória com ninguém, não divide a sua honra com ninguém? Em João 9,7 vai dizer que Jesus curou um cego. É bem conhecido a passagem onde diz que Jesus cuspiu no chão e ali untou a terra e passou nos olhos daquele cego e diz assim: vai lavar-se. Os irmãos lembram onde Jesus mandou aquele cego ir lavar-se? No tanque de Siloé. Não é para ter contato com o tanque de Betesda. Tanque de Betesda não tem poder de cura. O poder de cura está em Jesus Cristo. Jesus diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. Jesus já sabia a fama que corria, a crença que corria por ali. Os irmãos sabem também, quando Lázaro morreu, foram avisar Jesus que Lázaro estava enfermo, Lázaro estava... E Jesus já fala para seus discípulos: ele dorme. E os irmãos não entenderam: mas se dorme está bem. Ele falou: não, vocês não estão entendendo, ele morreu. Lázaro morreu. Acreditava-se naquela época também que se até em 3 dias a pessoa podia voltar. Às vezes não tinha morrido, só tinha desmaiado, como
a medicina era fraca. Naquela época aconteciam muitos casos assim. Jesus não volta no segundo, no terceiro dia. Jesus volta no quarto dia, depois que haviam se esgotado todas as possibilidades de Lázaro voltar, porque Jesus precisava mostrar que é o seu poder quem ressuscita. O poder está em Jesus. Se Jesus tivesse retornado no dia seguinte, segundo dia, terceiro dia, talvez dissessem: ele não havia morrido. Porque, meus amados irmãos, fora da igreja o que se prega é para dar ibope a tudo aquilo que não vem de Deus, e para mascarar aquilo que nós sabemos que é de Deus e só pode vir de Deus. No 9 diz: imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Meus amados irmãos, Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus foi um cumpridor da lei, sim, mas em se tratando de misericórdia, ele não queria saber se era segunda, domingo, sábado. Tanto faz. Isso sim é misericórdia. Não um lugar cheio de pessoas enfermas, pessoas dependentes da misericórdia do Senhor. Aquele homem enfermo, meus amados irmãos, no pensamento dele, ele iria continuar ali por toda a vida. O pensamento dele era de fracasso. Mas, meus amados irmãos, não é o que nós pensamos de nós mesmos o que vale. O que vale é o que Jesus pensa de mim e de você. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Aquilo que para nós consideramos dificuldades, para Deus pode ser uma oportunidade dele manifestar o poder dele nas nossas vidas. Eu quero orar com vocês nessa noite, meus amados irmãos. Coloquei como título dessa mensagem que Jesus é especialista em transformar vidas. Jesus não via aquele homem como um perdedor, mas como um vencedor, um homem restaurado. Quando eu escolhi esse título, meus amados irmãos, para essa mensagem, que Deus é especialista em transformar vidas, eu me coloquei no lugar, porque eu sou alguém que o poder de Deus alcançou. Eu sou um ex-alcoólatra, meus amados irmãos, para quem não me conhece, de muito tempo. Eu fui restaurado pelo poder de Deus. E tem uma senhora que era vizinha nossa, crente, quase analfabeta, mal assina o nome dela. Crente, e ela falou para minha esposa, ela me chama de seu João,
Seu João ainda vai se converter ao evangelho, vai ser crente. E a minha esposa me falou, falei, Dona Hilda não sabe o que está dizendo. Coração duro, meus amados irmãos. Com poucos dias, Dona Hilda falou para minha esposa, Deus me revelou que seu João vai ser um pregador da palavra. Eu falei, meu Deus, como Dona Hilda está equivocada. Aí ela disse para minha esposa de novo, ele ainda vai pregar para as nações. E hoje nós temos aí mecanismos, a internet está chegando aí em todos os lugares, meus amados irmãos. E esses dias eu recepcionei um irmão ali, venezuelano, que ele está inserido aí no Ministério de Jovens. Domingo eu estava dando aula para os jovens e ele estava lá dizendo como tinha sido alcançado pela palavra, contando como Deus tem mudado a vida dele depois que ele veio aqui na igreja, dizendo que as portas estavam fechadas para ele, que tem não sei quanto tempo aqui em Brasília e não arrumava trabalho, e agora arrumou, está trabalhando de manhã, de noite, de tarde. O único dia de folga que ele tem é o domingo pela manhã. Aí está vindo para a escola bíblica aqui. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que transforma a vida, meus amados irmãos. Esse é o Deus que tem poder, esse é o Deus que enxerga longe. Mesmo quando eu não cria em mim mesmo, Deus já tinha um projeto para mim, Deus já cria em mim, já acreditava em mim. Assim como Deus olhou para aquele homem e sabia, como Jesus olhou para aquele homem e sabia que há 38 anos ele estava ali, como nós lemos o texto. E Deus teve um projeto maravilhoso para aquele homem, não para que ele ficasse esperando águas serem agitadas, ser atropelado pelas pessoas furarem a fila e passarem por cima dele. Aquele homem estava fechado no seu próprio abismo, no seu próprio mundo de escuridão, que não conseguia ver que a luz tinha chegado à sua frente. Meus irmãos, se tem algo te impedindo, se tem algo que te aflige, se tem algo que te amedronta, tenha fé. Jesus está na tua frente nesse momento. Creia. Ele é a luz que chegou para a tua escuridão. Muitas vezes nós não percebemos mesmo, nós acabamos nos atemorizando com as circunstâncias ruins, com consequências ruins, coisas que não dependem de nós, não dependem da nossa força, não dependem da nossa intelectualidade, não depende daquilo que nós sabemos fazer. E nós nos frustramos porque muitas coisas dão errado. Mas quando o nosso foco está em Jesus, meus amados irmãos, nós percebemos que Ele está no controle de todas as coisas. Ele disse: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está pesado? Divida com Jesus o seu fardo. Ele veio para isso. Ele veio para nos trazer refrigério, Ele veio para nos trazer salvação. Não fique fechado dentro do seu próprio mundinho, como estava aquele homem enfermo há 38 anos.
Jesus ampliou a vida daquele homem enfermo. Jesus o retirou daquele lugar. E se continuássemos lendo o texto, mais na frente vai dizer que Jesus o encontrou na festa depois. É isso que Jesus quer fazer com você nessa noite, meus amados irmãos. Retirar você do seu mundo de medos, de temores e trazer para a festa dele.